Graça e paz, irmãos. Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, Ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Irmão, nós sabemos que Enoque, ele era um homem consagrado a Deus, era um homem que andava com Deus. E Enoque, ele é uma tipologia da igreja, ele tipifica a igreja que será arrebatada. Enoque, ele era o sétimo depois de Adão. E ele foi levado antes do dilúvio. A igreja também será levada antes da grande tribulação. Eu gostaria de falar nessa oportunidade do significado de 4 nomes. Enoque, depois de Enoque vem Metusalá, Lameque e Noé. Ou seja, no nome Enoque, no nome Metusalá, no nome Lameque, no nome Noé, nós encontramos o arrebatamento da igreja, encontramos o anticristo e a segunda vinda de Jesus Cristo em Jerusalém. Nós sabemos que após o arrebatamento da igreja, virá o anticristo e vai governar o mundo por 7 anos. Quando terminar os 7 anos da grande tribulação, Jesus desce em Jerusalém, na parousia, e ali ele estabelece 1000 anos de paz sobre a terra. O que nós lemos aqui em Isaías, Deus ele mostra o fim desde o princípio. Já nas primeiras páginas da Bíblia, então, meus amados, você vai ver então o arrebatamento, você vai ver a ascensão do anticristo e a segunda vinda de Jesus em Jerusalém. No significado desses 4 nomes, por exemplo, Enoque. Enoque, ele tipifica a igreja. Enoque significa ensinar e consagrado, né? Esta deve ser a função da igreja. A igreja deve ensinar e a igreja deve ser consagrada a Deus. Da mesma forma que Enoque andava com Deus e foi tomado, a igreja será tomada. A igreja deve ensinar, a igreja deve ser consagrada a Deus e ela vai ser tomada no arpazo. Então, no nome Enoque, nós vemos o arpazo. A igreja será levada no arpazo. Os pós- e mesotribulacionistas, se eles estudassem isso aqui, eles não insistiam em dizer que é somente uma vinda em Jerusalém. A vinda de Jesus era dividida em 2 fases. Ele vem no arpazo e ele vem na parousia. No arpazo ele leva a igreja e na parousia ele volta com a igreja em Jerusalém. É o que nós vemos aqui no significado desses 4 nomes. Na verdade, meus irmãos, são 10 nomes. Começa de Adão e termina de Noé. Eu fiz um vídeo sobre isso que está na internet, o significado desses 10 nomes, mostrando a primeira vinda de Jesus e mostrando também o arrebatamento, a segunda vinda e a grande tribulação e a segunda vinda. Então nós estamos fazendo apenas aqui um resumão do nome Enoque até o nome Noé. Enoque foi transladado, a igreja será arrebatada. Enoque significa ensinar e consagrado. A igreja ela deve ensinar e ela deve ser consagrada. Não é esse ensino da teologia da prosperidade, não. A igreja ela deve ensinar o evangelho da cruz. A Bíblia diz que Enoque foi transladado porque ele andava com Deus. Enoque andava com Deus. Após o Enoque, qual o próximo nome que vem? O que virá após o arrebatamento da igreja? Virá o anticristo, não é? Então é exatamente no significado Metusalá e Lameque.
É os dois nomes que seguem depois de Enoque. É os 7 anos da grande tribulação. Metusalá e Lameque tipifica o governo mortal e cruel do anticristo. São 7 anos de grande tribulação, a qual Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Então o que significa Metusalá? Metusalá significa sua morte traz, ou seja, aquele que traz a morte. E Lameque significa homem violento, ou seja, o anticristo, ele vai trazer a morte após o arrebatamento, e ele será um homem violento, será um homem que não vai ter piedade de ninguém. Então, depois de Enoque, ou seja, depois do arrebatamento, virá o anticristo, que é tipificado em Metusalá e Lameque. Metusalá significa sua morte traz, e Lameque significa desesperado, violento, ou seja, o anticristo, ele vai espalhar a morte no mundo. Após o arrebatamento da igreja, ele vai perseguir e vai matar todos os cristãos. Isso está representado então em Metusalá e Lameque, são os 7 anos da grande tribulação, meus irmãos. Aí o último nome é Noé. Qual que é o significado do nome Noé? Noé significa descanso, paz e consolo. É exatamente a parousia. Jesus desce ali no Monte das Oliveiras e estabelece 1000 anos de paz, descanso e consolo. É interessante, né? Noé, a arca de Noé, ela passou pela tribulação e retornou ali no Monte Ararat, e iniciou-se uma nova vida. Antes da arca, Enoque foi arrebatado. É o que vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. Israel, né? A arca representa Israel. Israel passa pela tribulação e volta, então, um remanescente no Monte das Oliveiras. Jesus salva um remanescente e eles iniciam 1000 anos de paz sobre a terra. Isso é representado, como eu disse aos irmãos, no nome descanso, paz e consolo. Noé significa descanso, paz e consolo. Então a parousia, segunda vinda em Jerusalém. Então o que é que nós vemos aqui, meus irmãos? No nome Enoque nós vemos o arpazo, a igreja vai ser arrebatada. Enoque significa ensinar e consagrado. E no nome Noé nós vemos então a parousia, segunda vinda de Cristo em Jerusalém. E depois de Enoque vem Metusalá e Lameque, que significa sua morte traz e homem violento. Lameque é homem violento, ou seja, o anticristo, após o arrebatamento ele vai trazer morte, ele vai trazer violência. O interessante, né? Metusalá e Lameque, que são os 7 anos da grande tribulação, eles estão entre Noé entre Enoque e Noé, tá vendo? Enoque e Noé. Então o anticristo ele vai surgir após o arrebatamento da igreja. O anticristo surge após o arrebatamento da igreja. Ele é tipificado em Metusalá e Lameque. Ele surge após o arrebatamento da igreja e antes da parousia em Jerusalém. Então as pessoas fazem confusão ali com 2 Tessalonicenses capítulo 2. O anticristo ele surge após o arpazo, né? Ele surge após o arrebatamento e antes da parousia. É exatamente aqui, Enoque é o arrebatamento, Enoque representa o arrebatamento, Metusalá e Lameque representam o anticristo, né, no original hebraico. Esses nomes eles têm significado no hebraico. Enoque, ensinar consagrado, Metusalá, sua morte traz, Lameque, desesperado, desespero, homem violento. E Noé, descanso, paz e consolo. Então, nesses 4 nomes, Enoque, Metusalá, Lameque e Noé, você vê então, no significado dos nomes, você vê o arpazo, você vê o arrebatamento, você vê a grande tribulação de 7 anos, tipificada no nome Metusalá e Lameque, e você vê a parousia representada no nome Noé. Noé significa descanso, paz e consolo, meus amados. Então, eu queria compartilhar com vocês, isso aqui é muito profundo, ou seja, Isaías 46, versículo 9 e 10. Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Então, Deus, ele fala por padrões, né? Tem um padrão de Deus.
Depois, se os irmãos quiserem dar uma olhada em um estudo mais profundo, o significado dos 10 nomes, que começa com Adão e termina com Noé. Ou seja, eu tenho esse vídeo aí no YouTube, né? Então os irmãos veem que a humanidade começa com Adão e o governo humano termina no Monte das Oliveiras, quando Jesus desce ali e estabelece na parousia, ele estabelece 1000 anos de paz sobre a terra, tipificado no nome Noé, descanso, paz e consolo. Então, irmãos, isso é muito importante, nós podermos estar observando esses segredos, essas coisas profundas que existem nas escrituras, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. São as profundidades reveladas nas escrituras. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.